Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica traz informações importantes a respeito do combate à Covid-19. O governo federal já programa a compra de 3 remédios. Veja bem, estamos falando aqui de remédios e não de vacinas. É um reforço importante no combate à doença contra o coronavírus. Fala, Mônica, bom dia para você. Tô meio confusa aqui com essa câmera, mas vamos lá. Tá tudo certo. Bem-vindo ao nosso mundo. Tá ótimo aí. Pois é. Megali, é o seguinte, com o sucesso da vacinação no Brasil, né, graças aos brasileiros, né, que quando tiveram imunizante disponível, corremos todos para os postos de saúde, né, graças a Deus, né, Megali, negacionistas não passarão aqui no Brasil, então, enfim, todo mundo correu para os postos e hoje nós temos mais de 80% de adultos vacinados. Então, graças a isso, os desafios do governo agora são outros. Em primeiro lugar, aplicar a terceira dose em todo mundo, para garantir que os casos não voltem a subir, como acontece em alguns outros países da Europa, mesmo países que vacinaram muita gente na Europa, viram os casos subirem porque as vacinas vão vencendo, né? Então, nós vamos aqui poder já dar logo a terceira dose, tentar frear isso de vez. Então, o governo agora tem que garantir a vacinação no próximo ano também, tem que comprar mais de 220 milhões de doses de imunizantes. Eu apurei que provavelmente a AstraZeneca e Pfizer vão ser esses imunizantes, porque estão com registro definitivo já na Anvisa, e o governo, portanto, já começa a virar os seus olhos e a sua atenção e a negociar, a conversar sobre a compra de remédios, Megali, remédios que possam ajudar a combater essa trágica doença. O Ministério da Saúde já iniciou conversas com a Pfizer e com a AstraZeneca para aquisição dessas drogas contra a Covid-19, né, que vai ser o passo seguinte à campanha de vacinação. Um dos remédios que está no horizonte, qual é? Um dos remédios que está no horizonte do Ministério da Saúde é a pílula antiviral experimental da Pfizer, que a Pfizer está estudando, está em fase 3 de estudos. Essa droga, né, essa pílula, combinada com outro antiviral, chamado Ritonavir, um antiviral mais antigo, ela reduziu o risco de hospitalização e morte por Covid em 89% em pacientes de alto risco. Ou seja, um resultado muito bom, ainda não definitivo, ainda não tem registro, mas ainda não foi aprovada pelos órgãos norte-americanos, mas está tendo uma evolução muito boa. Então a gente sabe que as negociações têm que começar a ser feitas antes, né? A gente viu como aconteceu aqui no Brasil, que foi uma lentidão no começo, né, para comprar vacina, e quantos meses de custo alto a gente pagou por causa dessa lentidão, né? Então, essa pílula ainda está em teste, só poderia ser adquirida pelo Brasil depois de aprovada pela Anvisa, mas já é conversas com a farmacêutica. Uma outra alternativa é a aquisição de um coquetel de anticorpos testado pelo laboratório AstraZeneca, né, em pacientes considerados de alto risco de desenvolver a forma grave da doença. Ele reduziu casos graves ou mortes em 67% dos casos. Aquela velha história, um grupo toma placebo, o outro grupo toma a droga de verdade, o grupo que tomou a droga de verdade teve uma baixa, né, conseguiu-se ver um resultado muito melhor, né, o remédio ajudando a evitar o agravamento, o óbito, né. Então, há uma expectativa também muito positiva em relação ao antiviral Molnupiravir, que está sendo testado no Brasil, nesse caso, pela Fiocruz, né? É do laboratório Merck dos Estados Unidos. Então, é o terceiro remédio, a terceira medicina que está em vista aí, que está no foco do Ministério da Saúde. Eu acho uma notícia boa, acho uma notícia maravilhosa, apesar de que a gente tem que confiar de fato mesmo na vacina e não pegar, né, Megali? Em tentar se cuidar enquanto a coisa não está completamente freada, dominada, né, controlada, mas é muito boa notícia que a gente tenha remédios funcionando já no mundo, e mais ainda que o Brasil tenha abandonado a lentidão do ano passado e já começado a se movimentar para tentar negociar com as farmacêuticas a vinda desses remédios ao Brasil. O Brasil realmente é uma vitrine, né, para tudo isso, se mostrou uma vitrine poderosa na questão da vacinação, então as farmacêuticas se interessam também muito pelo Brasil, pela grande quantidade de remédios que pode vender aqui, né, e pelo fato de os brasileiros, de fato, nesta área, pelo menos, terem disciplina e nota 10, né, no comportamento, né, Megali? Nota 10. O brasileiro não tem o que falar do brasileiro. Porra, a gente tá vendo aí cidades muito grandes com 99%, 100% do público
vacinado, os Estados Unidos não estão conseguindo chegar a 60%. Não é por falta de vacina, é por falta de vontade das pessoas de se protegerem. Mas além das pessoas, que trunfo da humanidade, né, de uma maneira geral, da ciência, dos laboratórios, em tempo recorde, Mônica. Você imagina que missão inglória é essa? Você ter que derrotar um vírus que a gente não vê, que se espalha numa velocidade espantosa, de país em país, né, matando 20 mil, 25 mil pessoas por dia em todo o mundo. O seu desafio é conseguir imunizar 7 bilhões de pessoas. É claro que essa guerra não está ganha, né? A gente ganha dois rounds e perde um. A Europa agora está se fechando de novo e tal, mas em geral a gente está conseguindo enfrentar esse vírus num tempo muito curto, com desenvolvimento de medicamentos extremamente eficazes que praticamente não têm efeitos colaterais, com exceção de uma dor no braço ou uma febre que dura um dia, nos casos mais graves, e vencendo. Estamos conseguindo voltar à vida normal. Apesar de um grupo pequeno fazer muita propaganda contra, realmente os brasileiros... Eu estava outro dia tendo que tomar um remédio aqui, eu fui ler a bula, né, Megali? E os meus médicos sempre falam, não lê a bula, você é muito cismada, você fica pensando, se você lê bula de remédio, sempre teve uma história de um efeito colateral em algum lugar que está reportado na bula, né? Mas, no geral, os remédios são muito eficazes e muito seguros, assim como a vacina, e o brasileiro acreditou. E é realmente um motivo de felicidade muito grande, porque enfim, o país o brasileiro, né? Porque o governo atrasou na compra das vacinas. Se tivesse comprado antes, o sucesso seria muito maior, né? A gente já estaria todos com terceira dose, talvez, aqui. Mas, de fato, na hora que a vacina apareceu, todo mundo foi, e a gente está vendo a epidemia não vencida, de forma alguma, não está vencida, mas no caminho de ter um controle efetivo, né, Megali? Por enquanto, a gente ainda tem que ficar com o pé atrás, para ver se não sobe de novo os casos, como é que vai ser essa terceira dose, tudo ainda em andamento. Mas os sinais são muito positivos. A nossa parte a gente fez. Só duas coisinhas. Uma ouvinte está só levantando aqui uma questão, mas aí é mais para frente, né, Mônica, com relação aos custos. Esses remédios talvez sejam muito caros, mas aí, enfim, é algo que a gente vai ter que lidar um pouco mais para frente com relação a isso. E um outro ouvinte... Mas... Diga, Mônica. Em primeiro lugar, quer dizer, o que eu soube é que, assim, justamente o Ministério está tentando focar as negociações com remédios que possam ser feitos em larga escala. E há outros remédios em pesquisa no mundo, mas que não vão estar disponíveis em larga escala. Isso é um primeiro lugar. Em segundo lugar, a questão do custo, é preciso ver quanto custa você parar os hospitais e encher UTIs e as pessoas doentes ficarem 40, 50, 60 dias numa UTI. É um custo muito alto. Então, a questão de o custo do remédio, ela tem que ser vista também pelo benefício que ele vai trazer. E se a gente só colocar a questão como uma matemática, né, que também é preciso fazer esses dois raciocínios, o quanto ele vai economizar de recursos, né, já que as pessoas não vão parar nos hospitais e nem nas UTIs. E aí, tem só mais uma outra ouvinte de Curitiba que diz o seguinte, ela está fazendo a relação com o que aconteceu com Boris Johnson, a história da Peppa Pig, que tem a ver com o que a gente está falando agora, porque ela diz, olha, gente, pode até ser sequela da Covid. A minha mãe, por exemplo, ficou super avoada, tem coisas de esquecimento e as pessoas relatam isso mesmo. De assim, você tá fazendo uma coisa, você esquece o que você tá fazendo. Então a gente até tirou um sarro, achou engraçado, mas eventualmente pode estar relacionada à sequela da Covid, essa coisa do Boris Johnson. Você viu isso aí, Mônica? Você estava ouvindo o Killing antes de entrar? O Boris Johnson se perdeu. Eu não estava ouvindo. O Boris Johnson se perdeu no discurso ali, aí começou a mexer nos papéis, não sabia mais para onde ir. Aí começou a contar para uma plateia de economistas, de políticos de alto escalão, que no dia anterior ele tinha passeado no parque da Peppa Pig. Aí perguntou, quem aqui já foi? Os caras tudo de gravata lá, olhando um pro outro. Entenderam ninguém nada, pouca né? gente, ninguém entendeu do que ele estava falando. Pode ser mesmo. De repente. De repente, numa dessas,